E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Ramos, aqui do Rico Domingues, e vamos dar umas dicas para vocês de processo civil sobre teorias esdrúxulas que aparecem na sua prova e que você, às vezes, deixa passar, ok? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Vamos começar por uma teoria que já foi mais desconhecida. Agora o pessoal tem trabalhado com ela. De qualquer modo, vamos deixar bem tranquilo aqui, bem fixado, a chamada teoria da asserção. Teoria da asserção. Tem aparecido nas provas aí, ok? O que é a teoria da asserção? Teoria da asserção para nós tem tudo a ver com a chamada teoria eclética da ação. Lembrou não? Teoria eclética ou mista da ação. Que é o do famoso Liebman. Lembramos não? O famoso Liebman. O que o Liebman defendeu? O Liebman defendeu o seguinte, olha, na discussão entre o direito de ação versus o direito material discutido, nessa discussão, uma discussão clássica na teoria geral do processo civil, okay? O direito de ação não se confunde com o direito material. São coisas diferentes. Mas, ao passo que são coisas diferentes, ao passo em que eu, Liebman, reconheço que são coisas diferentes, elas, no entanto, apesar de distintas, se relacionam. E se relacionam por meio das condições da ação. Então, o direito de ação, esse direito que eu tenho de pedir uma tutela ao Estado, esse direito é uma coisa que não se confunde com o direito material que eu estou pedindo ao Estado. Uma coisa é o meu direito de ir ao Estado, outra coisa é o meu direito de crédito. Né? Suponhamos que você empresta um dinheiro à sua prima, de cabelo sujo, não é mesmo? E aí ela não lhe paga, naturalmente, ok? E aí o que você faz? Você vai ao juízo e pede uma tutela condenatória. Condene-a a me ressarcir, ok? Veja, uma coisa é o meu direito de ir ao Estado, outra coisa é o meu direito de crédito. São duas coisas diferentes, ok? O que o Liebman vai dizer é, ok, são coisas diferentes, mas se relacionam por meio das condições da ação. E atualmente as condições da ação são duas. É a legitimidade de parte e o interesse de agir. E aí, Felipe? E aí, o Liebman vai dizer, olha, o magistrado, diante de um caso concreto posto sobre a sua jurisdição, ele faz um juízo dúplice, Vale dizer, primeiro ele analisa o direito de ação. Ele analisa se a parte tem ou não tem o direito de ação. E como é que ele sabe isso? Ele vai saber diante da presença ou não das condições da ação. Estão presentes as condições da ação? Estão. Então, o direito de ação existe. E aí, verificada a existência do direito de ação, depois o magistrado vai fazer um juízo sobre o direito material, se tem direito de crédito, se o direito que o cidadão se supõe possuidor, se esse direito de fato existe ou não. Perceba, pode haver casos em que existe o direito de ação e não exista o direito material. Veja como são coisas diferentes. Claro que se não existe o direito de ação, ele nem vai discutir o direito material. Mas pode existir o direito de ação sem existir o direito material. Veja, portanto, como são coisas diferentes. Muito bem, firmada essa premissa, ok? Firmada essa premissa, teoria eclética, Liebman, isso aqui é quanto a natureza do direito de ação. Percebemos que são coisas diferentes. A teoria da asserção, diante da teoria eclética, ela diz assim, ó, muito bem, agora eu faço outra pergunta.
Outro critério, portanto, diante a teoria da asserção não discute com a teoria eclética nesse particular aqui. Tudo que eu ensinei a você, a teoria eclética concorda. Mas ela se pergunta o seguinte: quais são os dados processuais utilizados pelo magistrado nesse primeiro juízo? Em palavras simples, o que é que eu tenho que analisar no processo para saber se estão presentes ou não as condições da ação? Essa é a pergunta. A primeira teoria tradicional nem se perguntava por isso. Para o pessoal mais tradicional, como é que funcionava? O pessoal mais tradicional funcionava assim. Chegou lá na sentença, o magistrado analisa as provas produzidas, analisa todas as alegações, todas as provas produzidas e diz: muito bem, se ao final do processo analisados todos os atos processuais, eu percebo que não tem legitimidade de parte, lá no final, no ato compositivo da lide, portanto, eu vou decidir que não tem direito de ação, carência de ação. Uma sentença sem resolução do mérito. Isso é uma posição mais tradicionalista, uma posição mais tradicional, que não leva muito em consideração essa pergunta. Ok? A teoria da asserção, no entanto, ela restringe isso aqui. Ela diz assim: os elementos, os dados processuais que eu tenho que levar em consideração para saber se estão presentes ou não as duas condições da ação, que dados são esses? São os dados tirados da petição inicial. O juiz, para saber se tem ou não condições da ação, o juiz vai se valer do teor da petição inicial. Mais nada. O juiz não olha mais nada. Vai dizer a teoria da asserção: as condições da ação são aferidas in statu assertione. In statu assertione. Okay? Vale dizer, eu analiso as condições da ação conforme o que está contido na petição inicial. Se o magistrado chegar à conclusão da presença ou não das condições da ação, se ele chegar a essa conclusão, mas, para tanto, tiver que levar em consideração qualquer outro dado que não esteja na petição inicial, isso é sinal de que a sua decisão já não é mais uma decisão preliminar, e sim uma decisão de mérito. Isso é que diz a teoria da asserção. A teoria da asserção, portanto, ela vai dizer: as condições da ação são aferíveis em função do que está contido na petição inicial. Se, para saber se estão presentes ou não as condições da ação, eu preciso analisar qualquer outra coisa que não o que está contido na petição inicial, isso é sinal de que a minha decisão é de mérito. Um exemplo para encerrar e você nunca mais esquecer teoria da asserção. O exemplo é o da batida de carro. Você que é meu aluno sabe disso já. Como assim batida de carro, Felipe? Lembra do exemplo tradicional. Você está dirigindo seu automóvel, ok? Alguém passa e bate no seu carro. É de noite, você não vê direito. Mas você consegue anotar a placa do carro. E aí você vai ao juiz e conta a sua história. Excelência, eu estava lá no dia tal, às horas tais, andando de carro. De repente, passou esse veículo aqui, eu anotei a placa, passou esse veículo e esse veículo causou em mim danos tais e quais. E eu vim aqui e estou pedindo a reparação, que Vossa Excelência condene esse cidadão, que é dono do carro, que estava dirigindo o carro. Quero que Vossa Excelência condene-o a me pagar.
Veja que no teor da petição inicial, esse réu é ou não é uma parte legítima? É. Ó, eu estou dizendo, ele me causou um dano e estou pedindo que ele me ressarça. Veja, portanto, que no teor da petição inicial há legitimidade de parte. Muito bem. Na instrução probatória, o camarada vem e demonstra o quê? Olha, Felipe, você está equivocado. Por quê? Porque não fui eu que bati no carro. Eu passei por você, mas quem bateu no carro foi um motoqueiro que você não viu. E pode ficar tranquilo, não fui eu, tá aqui, ó. Vamos pedir a gravação de um posto de gasolina que foi pertinho do acidente. A gravação do posto de gasolina vai te mostrar que passou uma moto e essa moto é que bateu em ti. E vamos supor que essa demonstração ocorre. De fato, o réu, na instrução probatória, demonstra que não foi ele que causou o prejuízo. Demonstra que o prejuízo foi causado pelo motoqueiro. Veja, portanto, que não sendo eu o réu que causei o prejuízo, em tese, eu não sou parte legítima numa ação indenizatória. Ok? E aí, olha a dúvida do juiz. Na sentença, ele percebe, poxa vida, tem prova, tem instrução probatória dizendo que o réu não causou o prejuízo. E se ele não causou o prejuízo, ele é parte legítima. A pergunta é, esta sentença que o juiz vai dar lá no final, vai ser uma sentença em que o juiz vai reconhecer ilegitimidade? Ou vai ser uma sentença com base na teoria da asserção, em que vai dizer, não, a despeito de eu perceber agora que o réu não tem legitimidade, a despeito disso, é certo que eu só tive a ciência dessa legitimidade porque eu analisei a instrução probatória. Eu só tive essa certeza porque a instrução probatória me demonstrou a ilegitimidade de parte. Como é que ele deve proceder, Felipe? O STJ indicou, ele deve proceder com base na teoria da asserção. E aí, nesse seu exemplo, você percebe, a petição inicial está bonitinha. Pela petição inicial, o réu tinha sim legitimidade. Ora, se assim se passa, nesse nosso exemplo concreto, o juiz vai ter que dar uma sentença de improcedência, de mérito. Okay? Por quê? Porque a ilegitimidade de parte só veio à tona por força da instrução processual. Em statua assertion, ou seja, com base na petição inicial, aquela parte era sim legítima. E se com base na petição inicial aquela parte é legítima, isso é o quanto basta para uma decisão de mérito. Fechou? Então estamos aí. Teoria da asserção, jurisprudência do STJ, e você não vai mais errar. Valeu? Um abraço, parceiro. Qualquer coisa, nos procure. Nós estamos aí para ajudá-lo. Um abraço.